Tudo começa com um insulto. O insulto que qualquer homem gay, ou mulher lésbica, ou travesti, ou pessoa não binária, essa aqui eu estou adicionando, ou pessoa não binária, ou pessoa intersexo, ou pessoa... pode ouvir a qualquer momento da sua vida. Ele vai se tornar um sinal da sua vulnerabilidade social e psicológica. Sua bicha, sua sapatão. Essas não são apenas palavras gritadas para nós enquanto a gente passa na rua. Elas são agressões verbais que ficam nas nossas mentes. Elas são acontecimentos traumáticos, vividos de forma mais ou menos violenta no momento em que acontecem, mas que passam a fazer parte da nossa memória e depois parte do nosso corpo. Sim, o medo, o constrangimento, a vergonha são atitudes corporais produzidas por um mundo exterior. Se você não está entendendo, anorexia, bulimia, está entendendo? Que são doenças psíquicas produzidas por uma sociedade que cultua a magreza. Qual corpo está mais suscetível a se tornar anoréxico e bulímico? Em qual idade? Está entendendo o que é uma doença social? Está entendendo quem vai andar assim, quem vai falar baixinho, quem vai chegar aos 30 anos e falar, por que eu não tenho traquejo social? Por que eu não tenho? Porque você passou pela escola. Porque você aprendeu que se você fosse você ia ser assassinado. Porque você aprendeu que se você levantasse a mão e falasse, a sua voz ia denunciar que você era. E ninguém ia fazer trabalho com você, e ninguém ia te escolher na educação física, e ninguém ia... E aí você aprendeu a ser silencioso. Você aprendeu a fazer uma performance de alguma coisa que você não era. Você aprendeu a esconder, a fazer mímica, a não demonstrar. Você aprendeu que calado você vencia. Vou continuar. Então o medo, a vergonha, eles viram físico. A gente vai carregar essas coisas no nosso corpo. Uma das consequências do insulto é moldar a relação que um sujeito tem com os outros e com o mundo. E assim, moldar a própria personalidade, a própria subjetividade, o próprio jeito de ser do indivíduo em questão. O Marcel Joandoux, que é outro sociólogo francês, escreveu no seu extraordinário tratado curto sobre a homossexualidade em 1939. O texto chama Sobre a Abjeção, sobre ser nojento, sobre causar nojo. Ser insultado é ser marcado a ferro e fogo no ombro. Que revela... Agora as palavras do Joandoux. Que revelação é ser insultado? Ser desprezado em público. Ser destruído em público. A gente conhece certas palavras que até então a gente pensava que a gente só ouviria numa tragédia grega, mas que agora se tornam os nossos apetrechos, os nossos fardos. Não somos mais quem pensávamos ser. Não somos mais as pessoas que conhecíamos, mas aquela que os outros pensam conhecer. Aquela que, de alguma forma, os outros pensam que conhecem pela palavra que nos chamam. Bom, se alguém pode pensar isso de mim, então, de alguma forma, isso deve ser verdade. A princípio, a gente finge que não é verdade. A gente finge que é apenas uma máscara, uma fantasia. O vestuário de uma peça de teatro, um figurino que alguém obrigou a gente a usar, mas que é ridículo, desconfortável e que não nos serve. A gente acha que a gente vai poder tirar essas roupas, mas elas aderem com tanta força que elas já são o nosso rosto, a nossa carne. Tirá-los seria como rasgar o próprio ser. Do que a gente está falando? A Judith Butler, que é uma filósofa estadunidense, tem um texto chamado A Vida Psíquica do Poder. Nesse texto, a Butler fala que o processo de tornar-se um sujeito é se sujeitar a alguma coisa. Eu só me torno um sujeito quando eu me sujeito. Então, a palavra preto me dilacera, me destrói. Mas sem a palavra preto eu não apareço no mundo. A palavra viado foi a primeira ofensa que eu escutei, mas sem ela eu não existo. O que a gente vai fazer? Como comunidade, a gente vai tentar ressignificar esses termos. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês.
Nos Estados Unidos, em inglês, qual é a palavra mais ofensiva que existe para raça? Nigger. Se uma pessoa branca falar para uma pessoa preta, nigger, vai sair facada. Como que uma pessoa preta chama outra pessoa preta nos Estados Unidos? Nigger. My nigger. Viado. Você lembra do Paulo Gustavo? Viado! Ô, dona bicha! Eu chamo minhas amigas assim. Ô, dona travestizinha de bairro! Por quê? Porque são esses os termos que foram usados para nos matar. E aí a gente vai ter duas opções. Ou a gente vai manter esses termos na boca do colonizador, a gente vai manter esses termos com o potencial de nos destruir, ou a gente vai tentar ressignificá-los na jornada da vergonha para o orgulho. Orgulho de ser viado, orgulho de ser sapatão. Só que, se eu terminasse o exemplo por aqui, pode parecer que é alguma coisa que está no seu colo. Vai, boba, sente orgulho. Vai, filha, se orgulha de quem você... Não é isso, não é isso. A gente está falando de alguma coisa estrutural das nossas sociedades. Vamos junto. Eita, menina, vou ter que pagar outro. Esse texto que eu li com vocês, ele é do Didier Eribon. Uma das coisas que o Didier vai fazer na vida intelectual dele é a biografia do Foucault, que é um filósofo francês, uma bichona também. Foucault morre durante o giro mortal da AIDS, na França. O Didier Eribon fala, na sua segunda biografia, o Eribon escreveu 3 biografias do Foucault. Na segunda ele fala, é possível ler a obra do Foucault como uma revolta contra os poderes de normalização. Vê se você entendeu. Uma revolta contra... O que é um poder de normalização? É o poder que te fala, isso é normal e isso é escroto. Isso é normal e isso é bizarro. Isso é normal, isso é doença. Esses poderes. E agora deixa eu te contar como são esses poderes. Nas palavras do Foucault, a gente está falando sobre alguma coisa que ele vai chamar de saber, poder e poder saber. Aqui, para não estender a discussão, eu vou te dizer o seguinte, memoriza essa frase. Uma esfera de poder produz um discurso de poder. Se você não entendeu, me acompanha. É um grupo de poderosos que tem a possibilidade de produzir um jeito de falar. Então, olha só, vê se você está me entendendo. Se eu chegar aqui e falar para você, você está com o braço cruzado, isso é pecado. Você está com o cabelo azul, isso é uma doença. Você está segurando o queixo enquanto você me escuta, isso é um crime. Você vai rir de mim. Agora, quem tem o poder de dizer o que é um crime, o que é o pecado, o que é a doença? E esses são os poderes da normalização. Vem comigo. A gente vai tentar começar pela categoria de crime. Para ver se a gente chega em algum lugar. Vem comigo. Quem pode dizer se algo é crime ou não? Vai, gente, não é retórica, não. A lei. E quem escreve a lei? O poder judiciário, o poder legislativo, né? É através de um poder. Era a corte, era o rei, é um poder que te diz. Isso pode e isso não pode. Vem comigo. Categoria crime. Categoria crime. A gente vai olhar para o movimento de pessoas pretas e o movimento de mulheres. Se uma mulher jogasse futebol no Brasil até os anos 30, ela era uma criminosa. Ela ia ser autuada, multada e poderia ser presa. Vamos falar agora de pessoas pretas. Existe um magnata carioca do petróleo no Rio de Janeiro. Magnata carioca, você sabe o nome dele. O filho dele, que tem o nome de Deus nórdico, do martelo. Então o filho dele, olha para essa mão, ei, para de puxar, olha para essa mão.
o filho dele vai dirigindo um carro sem documento, acima do limite da velocidade, sob o efeito de entorpecentes, atropelar, não prestar socorro e matar. Quantos crimes eu falei? Um homem preto, pobre, periférico, em cima de uma bicicleta. O filho do magnata carioca foi preso? Foi culpado? Não, foi inocentado e absolvido. E aí eu vou te fazer a pergunta. O que teria acontecido se um homem preto, pobre, periférico, em cima de uma bicicleta, tivesse matado o filho do magnata carioca? E agora eu vou te fazer de novo a pergunta. O que é um crime? Um discurso de poder. Que este grupo vai manobrar conforme os seus interesses. Este grupo. Enquanto a gente está aqui reunido hoje, 1/3 do planeta, 68 jurisdições, 68 países, ainda criminaliza a existência de pessoas LGBT. A cada 3 no planeta, 1. Desses 68, 12 punem o crime com a pena de morte. Qual é a pena para existir? Morrer. Está entendendo o que eu estou te falando? Está entendendo como a categoria crime produz em nós o avesso do orgulho? A gente não está aqui falando, me xingaram na escola. Não, a gente está aqui falando de cada 3 países no mundo, em um deles eu vou ser assassinado se eu existir. Eu vou ser preso se eu existir. Então, categoria crime. E que cria a categoria do criminoso. Vamos para a próxima? Categoria doença. O que é uma doença? Vocês morreram, gente? Então me responde. O que é uma doença? Um discurso de poder. Estou te dando aula de Foucault. O que é crime? Um discurso do poder. O que é uma doença? Um discurso do poder. Porque se você me responder a doença é a não saúde, eu vou te perguntar o que é saúde? É o que essa... Olha, quase que eu falei filha da puta. É o que essa galera decidir. Essa galera de janeiro. E aí, se você não está me entendendo, pega seu celular agora. Vai, gente, eu estou olhando para você, estou vendo que você não pegou. Pega o celular, abre o Google. Abriu? Escreve aí no Google, drapetomania. Vai, gente, não tenho tempo. Drapetomania. Drapetomania. Escreveu? Então vamos lá. Você vai ter encontrado 2 coisas sobre drapetomania. Primeira, olha aqui. Primeira, é um diagnóstico médico, psiquiátrico do 1851, dado por um médico chamado Samuel, que morava na Louisiana. Você já entendeu o que eu continuo? Louisiana, gente, sul dos Estados Unidos. É onde a escravidão perdurou. É um dos estados mais racistas dos Estados Unidos. E aí tem um médico em século XIX, 1851, que vai inventar um diagnóstico. Vocês acharam a definição desse diagnóstico? O que é drapetomania? Querer escapar, querer fugir, o desejo de... Então vem aqui, vê se você já entendeu. Se você não entendeu, vem aqui. No século XIX, qual é a principal mão de obra do planeta? Escravizada. Não existe escravo. Existe alguém que foi escravizado. Ninguém é um escravo. Alguém foi escravizado. Qual é a principal mão de obra do século XIX? Mão de obra escravizada. E a medicina, que não é aleatória, que não sobrevoa o planeta, ela é produzida por gente que tem uma cor de pele, que mora num lugar, que janta num lugar, que frequenta um clube, que mora num bairro. E essa gente produz um diagnóstico, que é o seguinte: você, pessoa preta, está fugindo do seu senhor de escravo, não porque a escravidão é nojenta, não porque a escravidão é abjeta, é o pior, mas porque você é um doente mental. Você é drapetomania. E com uma pequena cirurgia no seu cérebro, chamada lobotomia, eu posso te curar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te contando. Você está entendendo? Século XIX,
Um médico está falando, essa pessoa preta foge porque ela é doente mental. Agora vamos olhar para pessoas LGBT. 17 de maio de 1990. Tirei a data da axila. Acho que eu ia falar outro lugar, né? 17 de maio de 1990 é a data na qual a Organização Mundial da Saúde entendeu que não é a creche da tia Sônia, entendeu que não é a quitanda do seu Zé, entendeu que é uma esfera de poder. Não é gente que tem a quarta série, não é gente analfabeta, é doutor. E essa galera, em 17 de maio de 1990, vai retirar da lista de doenças da organização uma doença tenebrosa, chamada homossexualismo, com o sufixo ismo de doença. Raquitismo, nanismo, bruxismo, homossexualismo. Então, até os anos 90, levanta a mão quem já era nascido, 1990. Nossa, tem uma galera que não levantou a mão. Tudo bem. Você quer me enganar, eu finge que eu sou enganada. 1990, e aí tem uma galera assim, não, mas eu mesmo nasci em 2018. Estou aqui com 2 amigos, ó. 4, né, que eu sou de humanas. Então, ó. Vai cair, tá, meu Deus. É que eu sou de dezembro, então é meio Vem. Ó, 17 de maio de 1900, a Organização Mundial da Saúde acabou de retirar da lista de doenças o homossexualismo. Então, até 1990, a Organização Mundial da Saúde pode olhar para você e falar: oi, sapatão, sua doente mental. Oi, viadinho, seu doente mental. Só que agora, gente, qual que é a próxima coisa que eu posso dizer quando eu digo que alguém está doente? Tem cura, tem tratamento, tem remédio, tem cirurgia, tem internação, tem terapia, tem até 1900. E aí eu não estou te contando, mas a gente ainda tem uma lista de países do planeta. Gente, eu não estou falando do Sudão, não estou falando do Congo, não estou falando da Papua Nova Guiné, estou falando Irlanda, Israel, Dinamarca, ainda permitem por lei terapia de conversão. O que é terapia de conversão? Colocar uma criança num psicólogo ou num pastor para que ela deixe de ser quem ela é. Na maioria das vezes, a terapia de conversão resulta em suicídio. A gente tem um artigo que estima que ano passado 500 mil de adolescentes e crianças nos Estados Unidos foram submetidos ou estiveram na eminência de ser submetidos à terapia de conversão. Então, isso está acontecendo agora. Lembra a quarta pergunta? Por que a gente ainda debate? Porque, sai lá fora. Sai lá fora. Vê como é que é. Não saber se você vai voltar para casa. Ou você vai ser assassinado hoje. Então volta. Assim que eu digo que você está doente, eu posso dizer: você não vai poder assinar o contrato. Você não está no pleno exercício das suas faculdades. Você não vai poder assumir o cargo. Seu doente, você quer contratar um doente para dar aula para sua filha? Você vai votar num doente? Você vai contratar um doente? Não. Agora, segura na cadeira para não cair. Sabe até quando a Organização Mundial da Saúde considerou a travesti, ou a pessoa transmasculina, transnominária, um doente mental? 2019. Um ano antes da pandemia. Deixa eu só ver se você está me entendendo. Qual é a doença mental que a travesti tem? Ela acha que ela tem um gênero. Só ela. Você não acha não, por isso que você tira o buço. Por isso que todo mês vai lá a trouxa, passar cera no corpo inteiro, arrancar. Porque mulher não tem pelo. Mulher tem pelo? Não tem. Cala a boca. Ou você arranca esse pelo ou você vai sofrer violência de gênero. Eu não vou contratar uma mulher com axila peluda. Não vou contratar uma mulher de bigode. E aí, a partir de agora, você luta contra a natureza para falar: eu sou mulher, eu juro. Mas só a travesti que está doente mental. Você não está.
Só ela que acha que tem um gênero, você não acha, não. Você consegue entender a loucura do gênero? Todo mundo que está aqui nessa sala está fazendo transição de gênero. Você passa minoxidil na barba, você vai para academia, você toma suplemento, e aí se você tem um corpo, você vira modelo do Instagram. Se você tem outro corpo, você vai ser assassinado na rua. Você vai no salão, você põe mega hair, você põe cílio, você coloca silicone, você usa espartilho, você põe quadril. Se você tem um corpo, você vai virar modelo do Instagram. Se você tem outro corpo, você vai ser assassinado na rua. A transição de gênero está disponível para todo mundo. Você compra na farmácia. Só que se você fizer, você morre. E se ele fizer, ele vira um deus grego. Está todo mundo aqui transicionando de gênero. Algumas pessoas podem e outras serão assassinadas. Então, volta. Eu estou falando com vocês da categoria de doença. Como que a medicina, que não é aleatória, que não está produzida pelo reino das fadas, que não foi a Xuxa que escreveu. Como a medicina nos encarou até ontem no relógio da história. Doentes mentais. Por que a gente usa a palavra orgulho? Ai, nunca saberei. Porque o que esteve disponível para nós historicamente é a vergonha. É a categoria do doente, do criminoso, do pecado. Do pecado. Meus anjos, pecado. Existe pecado para os povos indígenas? Existe pecado na Ásia? Pecado no Alcorão não é o pecado da Bíblia? Existe pecado para o espírita, para o budista, para o hindu? Então vocês meio que inventaram, né? Gente, o que é Levíticos? Historicamente falando, um povo que estava escravizado no Egito foi liberto. Um povo que estava escravizado, os hebreus estavam escravizados, eles foram libertos. E agora a pessoa que os libertou está comandando um povo ao redor do deserto. E aí você acha que ele vai falar, ô Cleitinho, para de dar em cima da mulher do... Não, ele vai falar, Deus não quer. Não cobiçarás a mulher, acabou de falar comigo. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não pode... Aí, vem comigo, você acha que ele vai falar, Sandra, de novo criando porco, vamos lá. Sandra, o porco é coprofágico, ele come fezes. O porco, Sandra, ele tem tênia. Ao comer a carne de porco, se ela não estiver feita do jeito certo, você pode desenvolver um negócio que vai parar no seu... Não. Ele vai falar, Deus não quer. É pecado comer porco. É pecado comer camarão. É pecado plantar 2 grãos no mesmo terreno. É pecado usar 2 tecidos. É pecado... Porque é o jeito higienista que ele tem de governar. Gente, lava o pinto. Não, ele vai falar, Deus mandou cortar a pontinha. Porque aí não apodrece, não fica cheio de queijo. Então, o pecado. Nunca saberei por quê. E nunca saberei por que o bairro de Judeu em São Paulo chama Higienópolis. Porque Abraão foi o primeiro higienista. A política da higiene. Olha, eu não morri, Deus me ama. Tá todo mundo com o pinto podre e o meu tá bom. Deus me ama. Então essa é a política de higiene. Só que não dá para ele falar, galera, vamos montar aqui uma política de higiene. Ele vai falar, Deus não quer. É pecado. Agora tem uma questão muito interessante. Estou falando que as categorias que estão disponíveis para a gente são o pecado, a doença, o crime e a piada. Você assistia Zorra Total? Então você sabe do que eu estou falando, né? Pit Bicha, Patrick, Olha a Faca. Lembra do Papi, o Alfredinho? Que o pai chegava num lugar e aí alguém perguntava, e o seu filhão? Ele, meu filhão é um devasso. Nossa, meu filhão me dá um trabalho com as menininhas, agora ele está namorando uma modelo. E aí, Papi! Ele entrava em cena de paetê, estraço, com um pelo na cabeça. E aí ele envergonhava o pai. O que é a vergonha? Um discurso de poder. Do que você sente vergonha e do que você sente orgulho?
E aí o quadro termina quando o ator que faz o pai olha direto para a câmera e fala: onde foi que eu errei? Quem cresceu nos anos 90, 2000, escutando que era um erro, na maior emissora pública do país, escutando que a sua vida era um erro de criação? Como que é crescer sabendo que Deus te odeia? Como que é rezar toda noite para Deus mudar quem você é? Como que é crescer achando que você é um doente, um pecado, um criminoso, uma coisa nojenta? Por que a gente se suicida? Está entendendo que a vergonha não é me xingaram na escolinha. Ela é um discurso social produzido para manter um grupo minorizado. Mulheres que estão aqui hoje. Quando vocês tomam uma cantada, que não é cantada, é assédio, vocês conseguem responder na hora ou vocês congelam? Essa é a força da opressão. Ela estabelece qual reação você vai conseguir ter na hora. O que acontece quando você é um grupo minorizado? Você responde à violência? Ou você apanha calado? Então, para concluir esse primeiro movimento que eu estou fazendo, o que teve disponível para a gente foi vergonha, pecado, piada e doença. Para fora disso, não tinha nenhuma categoria para a qual a gente podia existir. E quando eu falo a gente, eu estou falando, essa é a história das pessoas pretas. Essa é a história das mulheres, sua histérica, sua louca. Você é emocional demais. Nossa, tudo você chora. Você vai inventar que está com cólica, que não pode trabalhar. E a gente produz um discurso que é, tudo bem ser preto, deixa que você seja branco. Nossa, vai querer deixar o cabelo desse tamanho? Vai querer sambar? Gente, o samba era crime. Vai querer jogar no capoeira? A capoeira era crime. Vai querer ir no terreiro cultuar o demônio? Chuta que é macumba. Era crime. O discurso do crime. Tudo bem você ser preto, desde que você seja branco. Tudo bem você ser mulher, desde que você seja homem. Vai ficar querendo licença maternidade? Vai querer ficar o quê? Eita. Tudo bem você ser LGBT, desde que você seja hétero. Tudo bem, só não pode ser bichinha. Só não pode querer andar na rua de mão dada. Só não pode mostrar. Tudo bem ser, só está proibido de ser. Ok? Beleza. Para fazer o nosso encerramento da discussão que a gente veio fazer aqui hoje, falei um pouco sobre gênero. A loucura da ideia de gênero. Estou tentando te mostrar que... Rita, o que é gênero? É um conjunto de regras que vai ser repetido no corpo através do tempo. E que vai se estabelecer como tem que ser. Fala que nem... se fosse natural, se a gente nascesse com... A gente não passava do berço até a cova recebendo treinamento. Fala que nem homem. Senta com homem de verdade, não. Você já é mocinha. Ajuda a mamãe, você já é mocinha. Aprende a... É um treinamento. Gênero é um treinamento. E o que acontece quando você pisa fora desse treinamento? Agora, o que é aceito? Então, por favor. Gênero é quem você é. Fala para a pessoa enfiar na bolsa. Gênero é quem... Não, gênero é um conjunto de regras que me falaram ou você faz ou você morre. Gênero é isso. Sexualidade é por quem você se... Não, meu, mas jura? Jura que você está aí ainda? O que é sexualidade? É um conjunto de regras que ou você obedece ou você morre. Vamos lá. Meu nome é... Hoje estou com o cabelo de Hilda. Meu nome é Hilda. Eu sou mulher heterossexual. Tá bom, Hilda. Então você gosta de homens? Sim. Então aqui está uma lista de homens. Ratinho, Neymar, Velho da o filho do Bolsonaro que tem micropênis, e aí eu tô falando, não. E você tá falando, uai, Hilda, você não é hétero? Eu tô falando, não, mas não exagera. Uai, mas então você não gosta de homem, Hilda. Você gosta de um tipo bem específico, com uma performance específica, com uma cor específica, com um tamanho.
E aí você está descobrindo que você não se sente atraído por um gênero, capeta. Você se sente atraído por uma performance. Que aqui vai rolar e ali não. Ah, é natural. Natural, gente, jura. Jura. E como que é em outro povo, em outro tempo? Você consegue entender que a ideia, você nasce homem ou nasce, é europeia? Que os povos indígenas que estavam aqui tinham outros jeitos de ver o planeta? Que os povos africanos que foram escravizados e dizimados tinham outros jeitos de ver o planeta? Você entende como a Europa colonizou o resto do planeta? Ela levou consigo as suas regras? Ou você é homem, ou você é que? Tá no corpo. Gente, os Kudina, é um povo indígena brasileiro. Os Kudina definem gênero pelo instrumento de trabalho que a criança vai receber e pelo corte de cabelo. Se corta o cabelo assim, vai caçar e pescar. Se corta o cabelo assim, vai coletar e cuidar. Tem nada a ver com genitália. Mas volta. Há alguns minutos atrás eu tinha te feito uma pergunta, que eu vou retomar e a gente vai tentar concluir. Existe uma ideia que é, bom, tudo que esteve disponível historicamente para a gente é o pecado, a piada, a doença, o crime. Mas por quê? É isso que a gente precisa discutir. Por quê? Você acha que um dia um faraó acordou lá e falou: ei, vai, vamos fazer a vida do viado no inferno? Não é assim, né? Então agora eu preciso que vocês me respondam. Por quê? Por que a gente é um crime, uma piada, um pecado, uma dúvida? Por quê? Da onde vem isso aí? A gente não segue, mas tudo isso é muito das ideias. Eu quero matéria, eu quero por quê? Por quê? Ameaça a quê? Ameaça eles como? Tá numa faca aí? Não tá, né? Então não é ameaça porra nenhuma. O que a gente é? Então vamos juntos, ó, vem cá. Sabe por que você está tendo dificuldade de me responder? Porque você não está fazendo uma análise marxista da realidade. Deixa eu tentar te dar um exemplo, pra você entender por que está difícil para você. Ó, 1800. Vocês são mil... Oi, 1800! Oi! Viva, né? Então, ó, 1800. O que é? Usa calça e trabalha. É a única resposta possível. 1800, calça e trabalha. Ó, agora vem. 2023. O que é? Usa calça e trabalha. O que aconteceu? Que do 1800 era homem e agora é qualquer ser humano. Uai, aconteceu uma jornada material e histórica. Então vamos do 1800, porque às vezes você vai me explicar pelo mundo das ideias. O feminismo é urgente. Nenhuma ideia muda mundo nenhum. Nenhuma ideia explica, quase que eu falei, coisa nenhuma. Gente, o feminismo começa assim, mulheres brancas de classe média alta estão falando, queremos votar, e os homens pobres estão assim, passada. Jura? Queremos trabalhar, e as lavadeiras, passadeiras, babadas assim, você quer? Vem! Queremos o direito de ir e vir, e as mulheres pretas estão assim, Imagina a gente que está escravizada, o que a gente quer, meu anjo. Então o mundo das ideias, ele não te explica nada. Tampouco o mundo do espírito, né? Por que a gasolina está R$8? Já sei, vou olhar o mapa astral do presidente da Petrobras. Olha lá, gêmeos, inconstante, incerto, Então você nunca, olha o que eu estou te falando, você nunca pode me dar uma resposta espiritual ou idealista, porque ela não serve para nada. Agora olha o que é uma resposta materialista, histórica materialista. 1800, calça e trabalho, homem. 2023, calça e trabalho, qualquer ser humano. O que aconteceu? Revolução Francesa, Guerra Napoleônica, Independência das Colônias, Primeira Guerra Mundial, Quebra da Bolsa 29, Gripe Espanhola, Ascensão do Nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. O que vai acontecer com a população de homens na Europa?
Mas não fica assim, tem até amigos que são. O que vai acontecer com a população de homens na Europa? Vai morrer. E a fábrica vai parar? E a fazenda vai parar? Quem que vai assumir os postos de trabalho? Mulheres e crianças. Dá para subir e descer de um trator carregando um saco de café de saia? Dá para trabalhar do lado do maquinário pesado de pantalona? Não, a máquina te engole. Aí está a causa que trabalha para a mulher. É um processo histórico e material. Tem nada a ver com ideia, tem nada a ver com espírito. Então volta. Por que as pessoas LGBT são um problema? Histórico e material. Por quê? Por quê? Pecado é ideia. O quê? Não produzem vem, vê se você entendeu. Vê se entendeu. A Europa, na América era diferente, na África era diferente. A Europa produziu um modelo social. Quem tiver o maior exército fica com a maior fazenda. A partir de agora, isso que você tem entre a perna não é mais um útero. É uma fábrica de trabalhador. Você vai usar para fabricar trabalhador? Não? Bruxa, queima ela! E, eu preciso de gente pedalando bicicletinha, entregando sanduíche a R$5. Vai, produz, otária. 2023, o seu útero é seu ou é do Estado? É do Estado. Gente, até quantos anos atrás, se você quisesse fazer laqueadura, você precisava de autorização do seu marido? Então me responde, o corpo é seu ou é do Estado? Isso que você tem entre a perna não chama Lars Pérez. Chama fábrica de exército e mão de obra reserva. Chama fábrica de massa de manobra. Você vai fabricar? Não vai? Pervertido, perverso, doente, mata ele. Então, a ideia de um corpo LGBT é: epa! Tira a mão. É meu. Eu vou escolher. Eu vou fazer. Eu não estou afim do papel. Eu recuso a instituição. Eu não vou servir para fabricar. Eu vou escolher o meu caminho. Eu decido o meu futuro. O que você acha que vai acontecer com esse grupo? Vai ser destruído. Vai ser destruído. Então é por isso que a gente é um problema. Porque a gente coloca em xeque uma instituição chamada produção. Produção. Só por isso. Só que não é só. Se a gente mexer na estrutura de família, a gente mexeu na estrutura de todas as estruturas. Olha só. O mundo acabou lá fora. E aí, por causa dos meus poderes de fênix, eu protegi o teatro. Só sobrou a gente. Agora ninguém é de ninguém. Apaga a luz aí. Obrigado. Teve uma dessas que eu tomei uma linguada na orelha, gente. Então, ninguém é de ninguém. Agora, pera. De quem que é a padaria do Cleitinho? Pra quem que vai ficar a borracharia da Sandra? E o restaurante do Silvio? Você entendeu que se acabou a família, acabou a herança? Você entendeu que se acabou a herança não tem mais bilionário? Porque a riqueza é deixada de geração para geração. Você entendeu que um povo ameríndio nascia uma criança e você perguntava: de quem é a criança? E você falava: o quê? De quem ela é? Como assim é de alguém? Quem cuida? A gente. Quem amamenta? Sei lá, quem tiver leite no peito. Tá, mas ele saiu de quem? Sei lá. Não é assim que a gente... Você está entendendo que é a produção de uma ficção social que vai prescrever o que é uma vida vivível e o que é uma vida matável? Você está entendendo que de tempos em tempos surge um movimento político que fala: ele é o culpado pela instabilidade, mata. E que há 100 anos atrás eram com os judeus. E que agora é com as LGBTs. Do início do ano para cá, a gente teve no Brasil quase um projeto de lei por dia.
para proibir banheiro, linguagem, identificação, cota, possibilidade, emprego. Uma lei por dia. Por que a gente ainda está lotando o teatro para fazer essa discussão? Porque é aqui e agora que estão tentando matar a gente. A Hungria, não estou falando do Sudão, não estou falando do Congo, não estou falando da Papua Nova Guiné. A Hungria, no meio da Europa, acabou de aprovar no Senado um serviço anônimo de denúncia. Você liga e conta se o seu vizinho é viado, se a sua vizinha é sapatão. E se tiver uma criança na casa, ela vai ser retirada daquela família. De quando é a lei que aprovou o casamento na França? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. 2013. De quando é a lei que aprovou o casamento no Brasil? Não tem lei no Brasil. Vê se você vai ouvir o que eu vou te falar agora. Da Constituição de 88 até agora, não existe no Brasil nenhuma lei que proteja pessoas LGBT. O que existe é a compreensão da Suprema Corte. A Suprema Corte muda cada vez que um velho ou uma velha se aposenta. O que acontece se os próximos velho e velha forem conservadores, reacionários e fundamentalistas? Fodeu. A gente deixa de existir. Nenhuma conquista é permanente. E a democracia é uma luta constante. Quando você é uma minoria, a democracia é uma luta constante. Para encerrar nosso encontro, a Marilena Chauí, que é uma das maiores intelectuais que o Brasil produziu nas humanidades, dá uma definição de democracia como um modelo social. Muito mais do que um modelo político, é um modelo de sociedade que está ancorado em algumas ideias. Ideia número 1. A democracia sustenta a diferença. Eu e você somos diferentes. Eu e você pensamos diferentes. Legal. A gente vai sustentar essa diferença e debater. No fascismo, você é diferente de mim? Mata. Você pensa diferente de mim? Mata. 2. A democracia é o único sistema que se configura por conquistar direito, ampliar direito e quem é considerado a população. Quando você encontrar uma pessoa que se chama de democrata e ela não está interessada em conquistar e ampliar direito, ela não está interessada em ampliar quem é considerado população, você não está olhando para um democrata, você está olhando para um fascista, disfarçado de democrata. A democracia depende de quais corpos serão incluídos no sistema, com quais direitos. A gente exige que ninguém possa destituir a gente da nossa humanidade. Fico por aqui.